Foi tudo perfeito, exatamente como nós planejamos. Mas aquilo que era o meu sonho tornou-se o meu pior pesadelo. Eu era um homem que não tinha caráter. Um homem que me entreguei totalmente ao vício da bebida. E isso eu tive envolvimento com prostituição, orgia, pornografia. Então isso acatou dentro de mim um vazio tão grande que cada vez eu buscava preencher esse vazio através desses vícios. Né? Me tornava um rapaz agressivo, violento, cheguei a ser preso. E os familiares chegavam para ela lá em Santos e falavam, tem um rapaz que mora no condomínio lá, que o rapaz ele é atentado, é o próprio diabo. E ela lá em Santos conheceu a minha fama, eu morando aqui em Curitiba. E quem ela conheceu? Ela me conheceu. E mesmo assim não ouvi e comecei a namorar. E o meu sonho sempre foi de casar, de véu, de grinalda, ter um casamento distinto. E quando eu conheci ele, eu falei, no máximo eu vou morar junto, isso se acontecer. Então sabia que ele saía sem a minha presença, sabia que ele passava a noite fora. Teve um momento que eu assisti num programa de televisão, tinha um homem de Deus fazendo convite, chamando para ir até a igreja. E eu fiquei assim olhando aquele testemunho, porque ele falava tão forte da palavra de Deus, que aquilo ali trouxe para dentro de mim uma curiosidade. E assim eu cheguei na igreja. O pastor me orientou, e na primeira semana, numa sexta-feira de libertação, aquele ali para mim foi muito impactante. Aquele desejo do vício foi saindo, o desejo da prostituição saiu, do vício saiu. A minha conversão, eu falo que foi muito rápido. Porque quando eu estava no vício, eu me lançava. E quando eu tive esse contato com a fé do poder de Deus, aí eu me lancei, eu me entreguei. E quando ele veio, eu falei, não, eu vou lá e vou tirar essa venda dos olhos dele, né? E acabei vindo e me apaixonando pela igreja. E foi quando eu vi a oportunidade de realizar o meu sonho. E assim foi. A gente se casou na igreja, e de véu, de grinalda, a igreja toda decorada. Nós temos até um vídeo da igreja do nosso casamento. Eu lembro perfeitamente desse dia, né? Foi a realização do sonho, né? Nosso casamento estava lua de mel, maravilhoso. Então estava tudo indo muito bem. Inclusive, nós dávamos muitos testemunhos na terapia do amor. Um grande sonho, um grande sonho. Por mais eu falava para as pessoas que eu não tinha esse sonho. Não, eu casar na igreja, não, não quero, não quero. Mas no fundo, dentro do meu coração, eu me imaginava. Você tinha aquele desejo, né? Meu Deus do céu, eu chorava à noite pedindo. Esse foi o meu problema. Eu chorava pela minha vida sentimental, pelo meu casamento, mas eu não chorava pelo Espírito Santo, pelo milagre de tê-lo em minha vida. Na verdade, eu era muito focada em ser a Mulher Maravilha, né? Em estruturar financeiramente a casa, ajudá-lo financeiramente e a gente crescer. Só que nesse sentido, eu acabei me afastando da minha comunhão, né? Eu acabei deixando de ir para a igreja, comecei a dar margem para o cansaço, e aí realmente eu esqueci, comecei a deixar Deus de lado. Aí que começou a minha guerra, a minha luta. Porque no começo eu foquei na minha salvação, mas ela não focou no Espírito Santo. Aí ela começou a abandonar a família, começou a focar no trabalho, aí a gente não tinha diálogo em casa, não tinha companheirismo, não tinha aquele afeto. A gente ficava até 5, 6 meses sem ter aquele contato íntimo de marido e mulher. E eu gostava muito de empeitar ele, né? Eu era muito mandona, eu lutava pela autoridade da casa mesmo. Agora eu quero viver e ser feliz, como eu achava que podia. Aí foi onde eu conheci uma pessoa no meu trabalho e a pessoa queria assumir, queria que eu terminasse meu casamento e fosse viver. E daí começaram as guerras realmente que eu queria fazer de tudo para que ele pedisse o divórcio, porque eu não tinha coragem. Ninguém sabia a guerra, a luta que eu estava passando no meu casamento. O nosso filho já era pequenininho, eu vinha para a igreja com ele no colo. O mais comum
é a gente ver a esposa buscar pelo marido. Nesse caso, era eu. Era eu que estava lutando pelo meu casamento. Vale lembrar também que foi 7 anos que eu lutei por ela. E eu cheguei um dia que eu cheguei não basta. Eu fiz um voto com Deus pelo meu casamento. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, é tudo ou nada. Eu estava muito triste, eu estava muito vazia, eu senti um vazio muito grande. Um vazio que chegava a doer fisicamente, mas não tinha problema nenhum, mas era uma dor muito grande. Então, nas madrugadas do plantão, 3 horas da manhã, que era o meu horário de descanso, eu acabava indo para um canto ao ar livre no meu serviço e falava com Deus, falava, meu Deus, eu realmente via o que o Senhor fazia na vida dos outros, eu testemunhei. E foi nessa oração, realmente nessa madrugada, foi onde eu me derramei para o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, realmente eu queria o ouro e não foquei no altar. Para mim agora eu decido uma vida nova, chega. E foi num domingo que ele estava se arrumando para ir para a igreja e eu decidi voltar. Aí na hora eu lembrei do altar, eu lembrei do voto que eu fiz com Deus no altar. Eu falei, aí que está já a resposta de Deus. Eu sabia que Deus podia perdoar, que Deus já tinha me perdoado, na verdade. Só que eu não havia me perdoado. Então foram alguns meses de retorno que eu não entendia isso. E quando a palavra do homem de Deus realmente chegou, que você tem que se perdoar e começar uma nova vida do zero, aprender realmente a ter um encontro, a depender de Deus, daí tua vida vai mudar. E assim eu fiz. Então, essa virada de chave para mim foi essencial. E veio uma campanha de Israel, logo quando eu voltei. E essa campanha para mim foi tudo ou nada também. Eu realmente me entreguei de corpo, alma e espírito. E eu falei, agora eu vou nascer de Deus. E para que eu nascesse de Deus, todo o meu passado tinha que vir à tona. Eu tinha que me perdoar, mas para que eu fosse perdoada por mim mesma, eu falei, Deus, para mim não importa, aconteça o que acontecer agora. Para mim a vida nova vai ser somente verdade. Foi onde eu chamei ele para conversar e contei. Contei tudo o que eu tinha feito. Pedi perdão e disse, se você me aceitar, a gente vai começar do zero. Mas eu te prometo que você não vai ser o meu foco, nem meu filho. Vai ser o meu Deus, o meu Senhor. É Ele que eu quero mais do que tudo. Então, se você me deixar, tudo bem. Eu só te peço perdão, porque o meu altar agora é Deus, é o Espírito Santo. E quando eu cheguei no dia do propósito, eu entreguei ali o meu tudo. E dessa vez, eu queria o verdadeiro testemunho. Quando eu desci do altar, eu já desci totalmente diferente. A minha vida, os meus olhos se abriram realmente. E foi onde eu tive um encontro com Deus. O Espírito Santo veio sobre mim. E foi uma paz. Aquele vazio não mais existia. Eu não tinha mais aquela dor. Então foi completa, foi transbordada. A paz, a alegria, o amor ao próximo transbordou, o amor pela vida, tinha cor, tudo a meu redor. Hoje, graças a Deus, eu vejo uma mudança nela, uma transformação depois que ela recebeu o Espírito Santo. O caráter dela, como mãe, como esposa, fizemos o curso do casamento brindado, então a gente voltou àquela primeira prática, né? As primeiras obras. Eu não reconheço mais aquela mulher que eu era. Hoje a minha vida é totalmente diferente, a minha casa, o meu lar tem paz. Então meu filho é abençoado, já é um rapaz, já adulto em casa. Então ele vê o nosso relacionamento, ele testemunha hoje de nós dois. Hoje eu amo ficar em casa, eu amo fazer minha comidinha pro meu marido, que ele gosta. Hoje realmente a gente tem paz na nossa casa. Nossa casa é um pedacinho do céu.
Agora sim, eu venho dar o testemunho completo, o testemunho verdadeiro, que é o encontro com Deus. É o verdadeiro testemunho. Hoje eu sou o próprio testemunho.